Sabem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal é composta por 63% de senhoras? É verdade. Elas estão em maioria e não é por pouco. 63% é qualquer coisa. De maneira que eu estive a investigar e a 20 de abril de 2017 o Jornal Expresso publicou um artigo interessante onde mencionou brevemente 20 biografias das mulheres que mais influenciaram a sociedade portuguesa ao longo dos tempos. Eu não vos vou mencionar as 20 senhoras, até porque as biografias delas são extremamente interessantes. Só vos vou resumir a biografia de 3 delas que eu achei que seriam perfeitamente aplicáveis para a nossa reflexão desta manhã. A primeira é a filha do nosso primeiro rei de Portugal. Chamava-se Teresa Henriques. Aqui tem os predicados com que ela é descrita. Gentil, varonil, altiva, dadivosa, formosíssima, esbelta, de bom feitio. Era uma das mulheres mais belas da Europa, desejada por todos os príncipes da terra, segundo dizem os cronistas. Acabou por casar com um deles e foi conhecida por vários nomes. Matilde para os flamengos, Teresa para os portugueses, Maô para os franceses. Era filha, portanto, do primeiro rei de Portugal e de Mafalda de Saboia. E, segundo rezam as crónicas, saiu ao pai e à avó, Teresa de Leão, no seu caráter. Casou com Filipe da Alsácia, que não era nem mais nem menos do que o conde mais poderoso da Europa na altura, mais poderoso do que muitos reis. E esta senhora foi corregente de um reino, herdeira do trono, transformou-se em condessa rainha, foi um obstáculo à anexação da Flandres pelos franceses, portanto os belgas podem lhe agradecer. Quando foi viúva, governou, comandou exércitos, fez do irmão grão-mestre da Ordem dos Hospitalários, voltou-se a casar e adquiriu mais um condado independente, o da Borgonha. Estão a ver que esta senhora não era de meias palavras. Uma outra mulher, mais perto de nós, século XIX, Dona Maria II, como é que ela ficou conhecida? Os detalhes da história. A educadora, exatamente. Dona Maria II era a educadora, porque, contrariamente aos costumes da época, ela resolveu educar o filho. Ela resolveu tomar a peito a educação do filho. Agora vou-vos dizer um segredo acerca de Dona Maria. Ainda que puséssemos o nome dela só em iniciais, o cartão de cidadão não dava. Acredita. Maria da Glória, Joana, Carlota, Leopoldina da Cruz, Francisca Xavier, de Paula Isidora, Micaela, Gabriela, Rafaela Gonzaga, assim se chamava Dona Maria, nasceu no Rio de Janeiro, filha do Imperador Dom Pedro, e ela reinou efetivamente em Portugal, não sei se sabem, com que, a partir de que idade? 7 anos de idade. Foi corregente aos 7 anos de idade e reinou efetivamente a partir dos 15, num período de grande perturbação política, onde 2 irmãos se degladiavam pela supremacia. E ela conseguiu fazer cumprir a Carta Constitucional. Infelizmente, morreu aos 34 anos de idade. E há uma outra senhora, é a terceira que eu vos vou mencionar esta manhã, que essa então é-vos completamente desconhecida. Vou-vos ler só um trecho da carta que o governo português recebeu acerca dela. Certifico que Branca Edmé Marques fez um trabalho bastante útil no meu laboratório desde o início de novembro de 1931. Quem escreveu esta carta foi o Prémio Nobel da Física, Marie Curie, que escreveu ao governo português para que esta senhora, Edmé Marques, ficasse em Paris, a trabalhar justamente com a Marie Curie e que o governo português não a obrigasse a regressar. Mas como nesta altura, estamos em 1931, o governo português não ligava muito à ciência e muito menos às mulheres, ela teve mesmo que regressar. A pessoa que ficou a continuar os estudos de Edmé Marques,
contribuiu para um enorme avanço no domínio da física. E esta senhora veio, apesar de ser doutorada desde os 36 anos de idade, de ser diretora de estudos de radioquímica do Instituto de Alta Cultura, apesar da insistência de Marie Curie em a querer com ela, sabem quando é que ela se tornou efetivamente professora universitária? Em 1966, tinha ela 67 anos de idade. Só nessa altura é que o governo português resolveu conceder-lhe o grau de professora universitária. Já ela era doutora em física, já ela dominava mais do que todos os seus colegas todas as cadeiras que diziam respeito, ou todos os domínios que diziam respeito a esta cadeira. E ela contribuiu grandemente para a investigação do nosso país no que diz respeito à utilização da energia nuclear para fins pacíficos. Hoje, queria-vos trazer o contributo que Marcos dá para nos mostrar a nós, que estamos a viver sobre o discipulado, para nos mostrar a nós como discípulos, o que é que as senhoras discípulas nos ensinam de útil para o nosso discipulado. Convido-vos, por isso, a irmos ao Evangelho de Marcos, ao capítulo 15 e aos versículos 40 a 41. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, versículos 40 e 41. E diz-nos assim: algumas mulheres estavam olhando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, e de José e Salomé. Na Galileia, essas mulheres tinham-no seguido e servido. Estavam ali também muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. Ao mencionar estas senhoras que apoiavam o ministério de Jesus, Marcos utiliza duas palavras que são aquelas que Jesus distinguiu para o verdadeiro discipulado: seguir e servir. E os irmãos notarão que, embora Marcos mencione que elas estavam ali perto da cruz, mas olhando de longe, Marcos também menciona a expressão olhando de longe, é apomakroten, em grego, e isto é interessante, porque é a mesma expressão que vai designar os discípulos que também estavam de longe, e especialmente a Pedro. Marcos, como eu já vos disse, que é o Evangelho de Pedro, Marcos, o que ele está aqui a fazer é a fazer um contraste entre estas mulheres e Pedro. Estas mulheres seguiram mesmo assim Jesus e serviram-no. Pedro, desde o momento em que trai a Jesus, é um discípulo ausente. Quase que desaparece do relato de Marcos. Quase que desaparece nos momentos mais cruciais. Enquanto que na fase final do ministério de Jesus, estas mulheres estão presentes. Elas continuam a servi-lo e a segui-lo. E os irmãos notarão que Marcos vai no versículo 42 dizer que elas vão ver onde ele é sepultado, ou seja, assistem à sua morte, continuam a segui-lo até à sepultura, vêm onde ele é sepultado, descansam no dia de sábado e no dia seguinte elas vão servi-lo. Isto é, elas vão comprar os ungüentos e vão preparar o seu corpo com dignamente, como era costume, para a sepultura. Mas os discípulos não. Os discípulos continuam ausentes do relato principal. Os discípulos estão confinados ao cenáculo, talvez por tristeza, talvez porque aquilo que aconteceu superasse todas as possibilidades negativas que eles imaginavam. Mas a devoção destas mulheres para com Jesus prossegue para além da morte, prossegue para além do desaparecimento físico de Jesus, vai para além de todas as expectativas presentes que a humanidade tinha. E elas ensinam algumas coisas interessantes. Elas estão ali, no contexto da crucifixão, e reparem que junto à cruz, embora depois outros evangelhos nos digam que vai estar Maria Madalena, que vai estar João, que vai estar
a mãe de Jesus, nós encontramos que junto à cruz estão as pessoas mais desagradáveis. Estão os soldados, que escarnecem justamente dos crucificados. Estão os representantes dos sacerdotes, que tentam também eles achincalhar os crucificados, e em particular Jesus Cristo. E o que o Evangelho nos relata é uma coisa curiosa. Às vezes, junto à cruz, não encontramos as pessoas mais recomendáveis. Não é aquele que está junto à cruz que é o mais devoto. Não é aquele que está junto à cruz que parece ser o melhor cristão. Muitas vezes os que estão junto à cruz são as pessoas menos recomendáveis. Estas mulheres ensinam-nos uma coisa. Quando Jesus desaparece dos nossos horizontes, será que nós continuamos como discípulos a segui-lo e a servi-lo? Ou, pura e simplesmente, ficamos ausentes? Marcos, muito provavelmente, utilizou nesta descrição uma passagem do Salmo 38, que eu gostaria de ler convosco. Salmo 38, versículo 11. E quando vamos ao Salmo 38 e ao versículo 11, na tradução dita dos 70, vamos encontrar exatamente a mesma expressão que Marcos utiliza para designar o afastamento dos discípulos. E aqui em Marcos 38, 11, está dito neste salmo o seguinte: os meus amigos e os meus companheiros me evitam por causa da minha chaga. Os meus parentes põem-se à distância. É curioso que esta expressão, põem-se à distância, em grego apomakroten, é exatamente a mesma expressão que Marcos utiliza para designar o afastamento de Pedro. E, tal como aconteceu aqui no Salmo, a presença das mulheres junto à cruz distingue-se daqueles que eram os mais íntimos de Jesus. Tal como diz o Salmo 38, até os mais íntimos me evitaram. Até os mais íntimos não conseguiram estar nos momentos mais importantes ou mais dolorosos da existência. E o que é que Marcos nos quis assinalar com isto? Marcos quis nos assinalar com isto justamente que os discípulos corretos, nas circunstâncias mais adversas, não foram os 12, não foram os 3, Tiago, Pedro e João, foram estas senhoras. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago o menor, e de José e Salomé. Foram estas senhoras. E foram todas as outras que não vêm aqui os nomes. Elas são os discípulos fiéis. Elas são aquelas que fazem parte do discipulado fiel. Mas então, às vezes, nós podemos perguntar, muito bem, se elas são os discípulos fiéis, porquê é que logo a seguir, no capítulo 16, nos versículos 5 a 8, nós ficamos com uma dúvida acerca do ministério destas senhoras? Vamos ler. Elas vão ao sepulcro e, a partir do versículo 5, diz-nos que, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. E ele lhes disse: não vos assusteis. Buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressurgiu. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, porém, dizei a seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém porque temiam. Os discípulos, além de seguir Jesus, além de servir Jesus, fazem outra coisa. Eles anunciam Jesus. Parece-nos que as mulheres falharam neste terceiro objetivo. Porque o anjo diz-lhes: ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, ele vai adiante de vós para a Galileia. E no versículo 8 diz-nos: nada disseram a ninguém. Esta agora. Então elas têm a notícia mais espantosa do mundo, eu diria mesmo do universo. E vão-se embora e não dizem nada a ninguém. Para quem esteja a ler, parece-nos que estas senhoras falharam, mas não nos esqueçamos que nós estamos no Evangelho de Marcos. Se vocês estão a ler justamente comigo o Evangelho de Marcos, não é? E Marcos utiliza uma expressão muito semelhante no início do seu Evangelho.
No início do seu Evangelho, no capítulo 1 e no versículo 44, Jesus vai curar um leproso e depois de curar o leproso, Jesus vai dizer a este leproso no versículo 44, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Esta expressão, olha, não digas a ninguém, é muito semelhante à expressão que nós acabámos de ler acerca das mulheres. E como é que o leproso não dizia a ninguém se no final de contas ele tinha que ir ao sacerdote? A alguém ele tinha que dizer, neste caso, ao sacerdote. Os especialistas do Novo Testamento, e especialmente do Evangelho de Marcos, comparando estas duas afirmações, concluíram, e muito certamente, o seguinte. Quando Marcos diz que elas não disseram a ninguém, Marcos não está a dizer que elas se calaram acerca deste testemunho, Marcos está a dizer que elas não disseram a mais ninguém, senão aos discípulos, a extraordinária notícia que ninguém queria acreditar. E a verdade dos factos é que se nós continuamos a ler, os irmãos veem que Maria Madalena foi e contou primeiro aos discípulos, e estamos em Marcos 16, 11, foi e contou aos discípulos que estavam tristes, que choravam, Marcos 16, 10, e em Marcos 16, 11, quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, ficaram todos contentes. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Sabem, minhas senhoras, o problema de género não é do século XX. O problema de género já é mais antigo do que isto. Pura e simplesmente, muitas vezes as mulheres não são dignas de crédito. Erradamente. E Marcos coloca isto no Evangelho para nos mostrar uma coisa muito simples. Seguiram, serviram e anunciaram a Jesus. O problema não é delas. O problema foi do auditório. Mas elas são os discípulos fiéis. Contrariamente àquilo que seria expectável. Além do mais, elas são aquelas que correspondem ao que Jesus queria do discipulado. Por exemplo, se nós formos a Marcos ao capítulo 8, Jesus nesse capítulo 8 tinha dito dos discípulos que eles devem levar a sua cruz, e nós lemos isso em Marcos 8, versículo 34. Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E num momento crucial, estes rapazes ficaram ausentes. Ausentes do relato. Elas sim. Elas seguiram Jesus até onde lhes foi permitido, mesmo no momento da cruz. Em Marcos 9, logo a seguir, no versículo 35, Jesus continuou a dizer o que é que ele pensava do discipulado, e Jesus diz, e ele assentando-se, 9:35, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e serve de todos. Pois bem, isto não se verificou com os discípulos. Porque eles, estando ausentes, não serviram a Jesus. E estas mulheres, contrariamente a todas as expectativas, a pedra ficou no túmulo, mas o trabalho delas de servirem a Jesus não ficou. Para os discípulos ficou, estava acabado, ficamos no cenáculo. Ele morreu, acabou-se. Para estas mulheres, não. Servir a Jesus continuou a ser uma prioridade mesmo após a morte dele. Quando é que é mais fácil nós servirmos a Jesus? Quando nos parece que Ele está presente? Quando nos parece que tudo corre bem? Ou quando nos parece que Ele está ausente? Que Ele não está ali? Será que nós continuamos a servir a Jesus nos momentos mais duros e difíceis da nossa existência? E finalmente, no capítulo 10 de Marcos, num outro ensino que Jesus deu sobre o discipulado, nos versículos 44 e 45, Jesus continua, e quem entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos liga a cristologia ao discipulado. Isto é o que Jesus Cristo queria que os discípulos fossem. Isto é o que estas mulheres foram.
Quem são os discípulos fiéis em Marcos? As mulheres. Da mesma forma, é interessante que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 23, também apresenta uma cristologia do discipulado. E em Marcos 1, em 1 Coríntios, 1, versículo 23, Paulo dizia o que é que os discípulos fazem. Um 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pregar o Cristo crucificado, que é o escândalo para uns, loucura para outros, é a pertença, é identificar-nos com a pertença na comunidade da aliança que Jesus estabelece pela sua morte e pela sua ressurreição. E isso significa que eu estou disponível para entrar numa nova existência moldada por estes padrões. É ou não é? Foi isso com que nós nos comprometemos ou não? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 6, que quando nos batizamos é como se fôssemos o quê? Mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo. Ele vai utilizar a mesma imagem na Epístola aos Gálatas quando ele diz: já estou crucificado com Cristo. E dizer isto e assumir isto era naquele tempo ser conotado como alguém indesejável. Isto é a marca do discipulado. E estas senhoras não tiveram problemas em ser conotadas com alguém indesejáveis. E os discípulos estiveram ausentes. E em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 10, o apóstolo Paulo vai continuar e dizer o seguinte: o que é que nós levamos como discípulos? Levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Para Paulo como para Marcos, ser discípulo significa participar na morte e na ressurreição de Jesus. Ou seja, vivemos a nossa vida de forma a refletir na nossa existência todos os passos da existência de Jesus. E estas senhoras fizeram isso. E estas senhoras deixaram-nos esse exemplo. Às vezes nós queremos ser apenas discípulos suaves, discípulos simpáticos, discípulos dos bons momentos. E esquecemos que o discipulado de Cristo envolve, por vezes, momentos terríveis. Momentos de escolha. Momentos em que as pessoas nos catalogam como alguém inferior, talvez menos inteligente, talvez menos promissor, talvez uma pessoa com menos capacidades. Mas isso também é ser discípulo. E Marcos diz-nos que mesmo nas experiências mais desapontadoras, mais desafiantes e mais difíceis, estas senhoras estavam lá, querendo com isto dizer uma coisa muito simples. Meus amigos, é nestas ocasiões que um discípulo se revela. Não sei se vocês conhecem uma senhora que dá pelo nome de Margaret Heffield Hamilton. Não creio. Pelo vosso olhar, não creio. Esta senhora ainda hoje é viva, tem 81 anos, mas sabem que se não tivesse sido ela, a Apolo 11 não tinha alunado. Porque esta senhora, que se formou em matemática em 1958, eu ainda não era vivo, alguns aqui já eram. Depois ela acabou por fazer um mestrado em meteorologia e em 1960, de 60 a 63, foi dos primeiros programadores em computador a fazer uma programação para interceptar naves inimigas. Já naquela altura, não nos esquecemos que estamos em Guerra Fria e, portanto, esta senhora fazia essa programação. A NASA, quando soube, disse: está aqui a pessoa certa para os nossos programas que nós queremos desenvolver. E deram-lhe um trabalho, o trabalho de programar o computador para a alunagem da Apolo 11. Mas não sei se vocês sabem que uns minutinhos antes da Apolo 11 alunar, os astronautas que lá estavam, que eram todos homens, começaram a fazer uns comandos estranhos naquele computador, a dar ordens estranhas àquele computador, e foi o pânico.
O pânico geral, toda a gente ficou em pânico na NASA. A nave não ia a lunar, pura e simplesmente não ia. E ela estava impávida e serena. Ela dizia, acalmem-se, está tudo sob controle. Eles diziam, mas não pode ser, com estes dados o computador... Quem está tudo sob controle? Precisamente porque esta senhora tinha programado o computador para que eliminasse as atividades extras que não estavam programadas pura e simplesmente para a alunagem. É claro que aquilo alunou, foi a alegria geral, mas quando regressaram à Terra, houve uma investigação e um inquérito. E aí sim, aí apurou-se que estes senhores cometeram asneiras suficientes que se não tivesse sido a programação feita por esta senhora, não teria havido alunagem. Ela acabou, em 2016, por ser agraciada com a Medalha Presidencial da Liberdade e a mais alta condecoração norte-americana atribuída a um civil. Já agora, é a ela que se deve a expressão engenharia de software. Ficam a saber. Isto para vos dizer o quê? Hoje não é o dia das senhoras. Não é. Mas porquê é que nós havemos de falar das senhoras sempre que é o dia da mulher? Porquê é que nós não haveremos de mostrar num dia de sábado qualquer, quando estamos neste quinquénio a tratar de discípulos, aquilo que Marcos nos diz e aquilo que é evidente para todo o mundo, especialmente em Portugal, 63% dos membros de igreja são senhoras. Talvez nós devêssemos pensar, senhores e senhoras, que aquilo que Marcos nos diz é uma coisa simples. Sejamos fiéis a Jesus, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, seguindo, servindo, anunciando, com todas as capacidades e com tudo aquilo que Ele representa para cada um de nós. Porque essa é o ministério e a função do discípulo. E é dessa maneira que nós sabemos e conseguimos exercer o nosso discipulado. Que Deus nos abençoe.